Então, boa noite a todos, a todas, sejam muito bem-vindas. Para quem não me conhece, eu sou Verônica Gubert, sou psicoterapeuta espiritual, hipnoterapeuta sistêmica, terapeuta sistêmica também, mestre em Reiki, trabalho com reprogramação mental, constelações familiares e outras terapias energéticas também. Hoje à noite a gente vai estar trabalhando aqui a energia, a relação com o pai, né? A reconexão com a energia do sagrado masculino. Essa sessão está sendo gravada, pode ser disponibilizada depois no meu canal do YouTube, Verônica Gilbert Terapias Integrativas, e também em algumas redes sociais. Então, todos os participantes estão cientes que essa sessão está sendo gravada. Como é que vai funcionar? Por ser uma sessão coletiva, a gente vai estar trabalhando aqui a energia do grupo e de outras pessoas que eventualmente possam vir assistir posteriormente a essa sessão, tá? Se por acaso alguém sentir que precisa aprofundar o tema trabalhado ou qualquer outro tema, então a gente pode estar trabalhando com uma sessão individual ou então uma constelação específica para esse tema. Podemos usar as pessoas ou também uma constelação individual com os bonecos de mesa que eu também atendo dessa forma. Como que a gente vai estar trabalhando aqui hoje à noite? A energia do pai representa força, segurança, estrutura, coragem. É a forma como a gente se enxerga diante do mundo e como o mundo nos enxerga também. Representa também o equilíbrio da nossa parte racional, porque muitas vezes a gente fica agindo muito no emocional, né? Ou então muito no racional, sem o emocional. Quando a gente trabalha a energia do pai, a gente está trabalhando essas duas partes para que haja esse equilíbrio, né? A energia da mamãe representa as nossas emoções, a nutrição, a energia do papai representa a força necessária para seguir para a vida, para ir para o mundo. E muitas vezes nós trazemos aqui padrões, crenças familiares gravadas no nosso inconsciente e que acabam impedindo que a gente tenha essa força, o que receba toda essa força para ir para a vida. Para as mulheres, representa também o sucesso nos relacionamentos. Aqui a gente vai estar trabalhando energia coletiva. Então, eu já separei os elementos que a gente vai trabalhar. Eu vou estar falando aqui números, né? Então, assim, número 1, número 2, quem se identificar, quem sentir conexão com o número que eu estar chamando, pode dizer assim, eu me identifico com esse número, tá? Alguns participantes vão ficar aqui com a câmera fechada e tá tudo bem, porque a gente trabalha a energia, então não tem problema, pode participar da mesma forma, porque a câmera fechada, bem tranquilo. A partir do momento que cada um entrar na energia do número que representa, aquilo que for ser sentido vai pertencer àquele elemento. Não é mais pessoal, é a energia do campo. Algumas pessoas podem sentir no corpo, por exemplo, eu estava com uma dor de cabeça, mas agora aumentou. Ou eu não estava sentindo nada e agora eu estou sentindo. Estou sentindo palpitação cardíaca, estou sentindo dor nas costas, dor nas pernas, nos braços. Ou eu só senti uma angústia, uma vontade de chorar. Então, tudo que vocês forem sentirem, no momento em que for solicitado, vocês podem estar manifestando o que vocês estão sentindo. Tá? Bem tranquilo. Eu ia fazer uma meditação para a gente acessar o campo, mas o campo de vocês está tão forte, tão presente, que já está aqui. Então, vamos seguir. Número 1. Quem se identifica com a energia do número 1? Pode Não? ser.
Gabi? Verônica, eu que não tô com a câmera, só não participo daí. Pode participar sim, porque Posso? como é energia, quem for precisar se conectar com a sua, com o número que você for representar, vai se conectar com o quadradinho onde você está com o número, vai se conectar com a energia do número. Então não tem problema de Tá, você não aparecer, tá? tá bom. Número 2. Número 3. Pode Eu. ser eu, Eu quem? Cleonice. Aqui não tá aparecendo. Tá. Eu já te localizei aqui. O número 3 para ti, Clanice. Uhum. Número 4. Pode me colocar no 4. Ed. Número 5. Dois, 3 e 5. Não, o 3 já tá, né? Uhum. Sim. Então, o 2 e o 5. Eu prefiro 6, então. Não, o 6 não temos. Não tem? Não. Tá no 5? 5, então? Tá. Uhum. Oxane, no 5. Pelo menos por enquanto, né? Se precisar depois de um 6, a gente traz um 6 para cá. Precisamos de uma voluntária para o número 2. Rejane? A partir de agora, então, vocês representam esse número. Se conectem com a energia desse número que vocês representam e percebam como vocês passam a se sentir. Tudo que vocês sentirem agora é desse campo que vocês estão representando. O número 1 está se sentindo. Me sentindo meio ofegante, nervosa. Desaprendi a respirar, parece. Desaprender a respirar sufocada. Aham. O número 2.
eu também estava bem ansiosa. E no momento que eu escolhi ficar com 2, agora eu me sinto estável, tranquila. Estava ansiosa antes, e aí quando você entrou na energia do 2, está estável e tranquila? Isso. Como que o número 3 está se sentindo? Eu tô com os meus olhos fechados. Não consegue abrir? Hum, consigo, mas é como se eu não quisesse olhar. Não quero olhar. Uhum, e um pouquinho agoniada, assim, uma angústia, assim. Eu sinto mais no peito. Deixa no peito. Tá pesado. Uhum. Como que o número 4 está se sentindo? Eu tô tranquila, tô leve. Como se estivesse no meu lugar, só observando. E o número 5? Eu tô tranquila, muito tranquila. Tranquilo? Aberta a receber um conhecimento que eu não tenho e entender o funcionamento e entender se é uma ferramenta que pode me ajudar. Mudou alguma coisa depois que você entrou no número 5? Não, porque na verdade o 3 é o meu número de sorte, né? Mas daí a hora que eu fui pegar, a gente entrou juntas ali. Mas Então é como se não senti você nada. tivesse ficado com um papel que você não gostaria. Tipo, eu preferiria outro lugar. Pode ser que sim, talvez seja isso. Esse campo é fifi, né? Ele traz informações importantes pra gente. Não é Ninguém, verdade. ninguém se conecta e nem vai parar num lugar errado aqui, sabe, Giane? Isso, na verdade, toda a terapia, né? A psicoterapia, ela tem dessas, né? É, porque tudo aquilo que a gente traz aqui, a gente está falando do inconsciente, né? A gente não está falando de nada que esteja no racional, porque se a gente soubesse, a gente já teria feito diferente, né? Então aqui a gente está trabalhando tipo a energia do grupo, você está a serviço do grupo nesse número que você representa, né? E está trazendo para a gente uma informação muito importante, que esse papel, essa figura, né, que você representa, ela está se sentindo assim, eu gostaria de estar num outro lugar. E aí, veja só, que você falou que gostaria de estar no lugar do número 3. Então, percebe a conexão? O número 5 sente uma conexão com o número 3. E depois isso vai fazer muito sentido. Exato. Número 1, como que é olhar para o número 2? É uma sensação assim, tipo, deixa ela lá quietinha, sabe? Parece que eu já conheço ela, mas deixa ela lá e eu aqui. É uma sensação assim, sabe? Como se tivesse separado. Isso. Número 2, como que é olhar para o número 1? Sinto que pode me incomodar. Trazer à tona um sentimento que eu não quero lidar.
É algo que te incomoda? Me incomoda. Incomoda, mas não quer lidar. Isso. É como se eu ficar distante e fosse melhor. E depois que tu pediu como eu me senti olhando pra ela, meu coração começou a palpitar bastante. Agora eu tô com uma ansiedade. A alma sempre quer unir o que a moral exclui, né? Número 1. Como que é olhar para o número 3? O número 3 eu não tô conseguindo ver. Ela pode dar um oizinho? Número 3 só diz: eu sou o número 3. Eu sou o número 3. É um sentimento de algo familiar, mas também não é muito próximo, não. Não é algo, um sentimento assim, genuíno, digamos, sabe? É tipo, não sei explicar. Eu sei que tem alguma coisa ali, um sentimento ali, mas eu não. Tá ali, eu não quero mexer. É distante? Isso. Se eu precisar, tá ali, sabe? Mas não que eu queira mexer. É incrível, né? Como, de forma geral, o inconsciente coletivo, ele chega ao cúmulo do extremo para não ficar cara a cara com a verdade da alma, né? Muitas vezes a gente diz assim, eu desejo que a minha vida melhore, mas eu não quero olhar para nada que eu tenho que olhar. Eu só desejo. Eu fico vivendo nessa bolha de ilusão. Eu quero que um milagre aconteça sem que eu precise fazer nada, sem que eu precise mudar nada, nem soltar nada, nem nada. Eu tô aqui entupida, né? Mas eu não quero mexer em nada. E aí a gente fica vivendo essa hipocrisia do tipo, como que algo vai mudar se a gente vai lá e fala, né? Diz assim, eu não quero mexer em nada. Tá ruim, sabe aquela história, tá ruim, mas tá bom? Esse é o inconsciente coletivo. E quando a gente começa a tirar essas camadas, a gente começa a perceber quantas coisas tem ali, né? Ou do tipo, para que algo novo chegue, precisa abrir espaço. Número 3, como que é olhar para o número 1? Desde que eu bati o olho nela, ela parece ser uma pessoa assim. Ela tem uma serenidade, mas ao mesmo ela lembra uma mulher sábia, assim, alguém do passado, alguém que mais antigo, sabe? Uma pessoa, Uma anciã. uma anciã, isso. E eu sinto assim o meu coração mais acelerado, assim, bem do peito, assim, que eu não sei explicar, mas é isso. É uma ansiedade, assim, uma Vocês angústia, já um ouviram perco, um aquela, peso. vocês já ouviram aquela história que filho de peixe, peixe é? Às vezes, a gente olha para nossa ancestralidade, ou a gente olha para isso que o número 3 representa, e a gente acha que a gente recebeu de lá só dor. A gente, né? A gente não enxerga o que tem de bom também. Mas já já tudo isso vai fazer sentido para vocês. Quando eu explicar para vocês o que cada número representa, vocês vão entender essa fala. Algo muito distante, e esse algo muito distante olha para o número 1 e diz assim: é alguém muito sábio. Número 1, como que é olhar para o número 4?
número 4, desde o momento que eu bati o olho nela, sabe aquela sensação de tia que tá coberta de tudo, assim, de tudo que tu faz de errado? É uma sensação gostosa, sabe? Dá cobertura para tudo. Isso, É um guarda-chuva. isso aí. Número 4, como que é olhar para o número 1? Eu sinto um aconchego e ao mesmo tempo eu sinto uma preocupaçãozinha, como se fosse um pontinho de interrogação. O que falta? Isso aí. Número 1, como que é olhar para o número 5? Número 5, dá um oi, por favor. Número 5 diz assim: eu sou o número 5. Acho que o número 5 caiu. Eu acho que o número 5 saiu. Se saiu, talvez é porque não precisa ser trabalhado. Então a gente vai seguir com aquilo que a gente tem. Se voltar aqui, a gente considera. Do contrário, a gente segue com o que a gente tem. Tá voltando aqui. Número 5, dá um oi. Oi, tá me ouvindo? Agora sim. Número 1, como que é olhar para o número Tá, 5? tá caindo a conexão aqui. Me remete a alguém sábio, alguém inteligente, estratégico. Alguém sábio, inteligente, estratégico? Isso. Uhum. Número 5, como que é olhar para o número 1? Não sei, para mim é um exercício um pouco complicado, assim, né? Sem conhecer e olhar assim, eu não tenho Como que você se sente? muita habilidade. Como? Mas eu vejo uma mulher que tá Não, não. Não é o que você, procurando também alguma coisa que ainda não. não é o que você sente olhando para ela. É como você se sente. Tipo, não é a leitura dela. É como você se sente olhando para ela. É bom? É ruim? Oi? Oi? É. Como que você se sente olhando para o número 1? É confortável? É bom? É ruim? Não, é confortável. Até porque eu tô num espaço da vida em que eu tô procurando olhar e não tecer muitos julgamentos, né? Hum. Simplesmente olhando e não julgando.
É que aqui você não está na sua energia, você está na energia daquilo que o número 5 representa. Você está a serviço do campo, a serviço de algo maior, tá? Então, assim, claro que provavelmente vai ressoar muitas coisas com o seu momento pessoal, mas quando a gente está aqui na dinâmica, a gente está trabalhando a energia do grupo. A partir do momento que você entrou no número 5, não é mais as situações da Giane. É as situações que essa energia, esse elemento número 5 representa, tá? Então, não é nada pessoal aqui. Ah, certo. E também não tem certo e não tem errado, tá? Então, quando você olha para o número 1, como que você se sente olhando para o que o número 1 representa? O número um, eu acho que é a unidade, né? É o único. O dois, ele tem os dois lados. Três é um pouco mais, né? Mas o um, ele é quase que uma raridade, né? Ele é único. Hum, Raridade. A palavra representa bem. Tá bem. Número 2. Como que é olhar para o número 5? Confortável. Me deixa um pouco estressada, assim. Número 5, como que é olhar para o número 2? Número dois é conforto, né? E daí tu já começa na dinâmica que tu já tem o outro, né? Tu divide as coisas e tu soma, né? Porque são dois, como pai e mãe cuidando de uma criança, são dois, né? O casal em si. Acho que é uma força dobrada. Ouçam bem essas palavras. Número 2, diz para o número 1 assim: eu vejo vocês. Eu vejo você. Eu vejo vocês. Vejo você. E junto com o número 5, E junto com o número 5, nós lhes demos a vida. nós lhe temos a vida. Número 1, como que é ouvir isso? Eu tô com choro na garganta. Uhum. O número 1 representa adultos. O número 2 também representa um adulto. E o número 5 também representa adultos. Mas agora, eu vou fazer o seguinte: eu vou levar esses adultos para a infância, para a gente perceber se, indo lá para a infância, melhora ou piora tudo aquilo que cada um estava sentindo quando entrou nesse número, tá? Então, 1, 2, 3, indo lá para a infância do número que vocês representam. Número 1, número 2 e número 5. Percebam como que vocês se sentem agora estando na infância desse adulto que vocês representam. Como é para o número 1 estar na infância?
Me parece meio desnorteado. Número 2. É alegre e bem simples. Simples. Contente com pouco. Sabe, o simples me basta. Tendo filho amoroso, tá tudo certo. Uhum. Número 5. Como que é estar nessa infância agora? Muita responsabilidade para uma criança. Muita responsabilidade? É, Uhum. Então, a gente vai ajudar a criança do número 5. Porque se a gente não ajudar a criança do número 5, ela também não tem força. O número 5 está representando aqui as mães do grupo e as mães de quem vai vir assistir depois essa constelação. Hoje a gente está trabalhando aqui a energia do pai, só que sem se conectar primeiro com a energia da mãe, que é onde tudo começa, a gente não consegue acessar a energia do pai. E muitas vezes essa mãe teve uma infância difícil, com muitas responsabilidades para uma criança, e ela cresceu com tudo isso porque naquele tempo, naquele contexto, não tinha essas ferramentas, muito menos esses recursos que nós temos agora a oportunidade de usufruir, né? Essa abundância toda. Então, eu vou fazer aqui um exercício para a gente poder ajudar essas crianças do número 5. Número 5, você pode pegar aí na sua mão um objeto qualquer, por favor? sim. Eu vou pedir agora para o campo buscar todas as dores, todas as crenças, todas as responsabilidades que essa criança pegou, que não pertenciam a ela. Desde o momento da concepção, da primeira infância, da concepção até os 7 anos de idade, a segunda infância, dos 7 aos 14 anos de idade. Vá buscar. E agora eu vou trazer aqui a energia da espiritualidade. Quando a gente fala da energia da espiritualidade dentro da constelação sistêmica, ela representa uma força maior, algo que é maior ainda do que a própria ancestralidade. E aí a gente vai dizer, vou pegar aqui um objeto, e na energia da espiritualidade, eu vou dizer para essas crianças assim: meus filhos, nós vemos vocês. E vocês não precisam mais carregar esses fardos. Vocês já podem soltar. E soltando isso que vocês carregaram por tanto tempo, vocês já podem receber o amor que nós temos para oferecer para vocês. A partir de agora, nós tomamos conta de vocês. Tudo foi como tinha que ser. O passado já pode ficar no passado. Aqui é um novo tempo e uma nova oportunidade de fazer nova qualquer coisa. Número 5, sente que consegue soltar esse fardo? Então, Consegue soltar? depois de um. Uhum, Ficou leve agora? consigo. Sim. Como estão essas crianças Mas, agora? elas estão correndo, brincando, né? Como uma criança deve estar, Olha né? que, olha que bonito. Então, faz aí um gesto de abraçar. Receba o abraço da espiritualidade para que essas crianças possam crescer dentro desse abraço de amor, de proteção, de recursos para tudo aquilo que elas precisam. E volta lá para o seu adulto.
Perceba se agora, voltando para a energia do adulto, fica mais tranquilo. Fica, Fica? fica. Mas assim, isso não é um. Isso a gente não dorme num dia e acorda no outro Claro. leve, A né? gente vai continuar trabalhando aqui, tá? Uhum, uhum. E assim, é um negócio que começa. Na verdade, eu estou fazendo um movimento desde os meus 30 anos de idade, né? Eu estou com Sim, trinta mas e aí é o nove, seu campo faço 40. pessoal. Aqui a gente está trabalhando a energia do grupo, Uhum, tá? Depois, se você quiser ah, aprofundar, a gente pode fazer uhum, uma sessão entendi, individual para entendi. você, tá? Então a gente Uhum, vai ficar aqui. Claro que muita coisa vai ressoar com o campo individual de cada um, mas é importante a gente ficar dentro da energia coletiva, tá? entendi. Uhum, entendi. Número 2, como que é olhar para o número 5 agora? É mais tranquilo. Número 1, como que você se sente agora? Antes, quando tu levou a gente pra parte da infância, né? Veio uma dor de cabeça absurda. E enquanto você conversava com o número 5, um zumbido no ouvido esquerdo surreal. E parece que acalmou, sabe? Não tá mais nada disso. Tô mais tranquila agora. Uhum. Número 2, diz para o número 5 assim. Deixa eu levar. O número 2 está tranquilo agora também? Uhum, tudo bem. Então, eu vou levar o número 2 para o adulto também, né? Porque a gente levou lá para a criança, vamos voltar para o número pro adulto aqui. Diz para o número 5 assim: tudo na vida tem uma ordem. Tudo na vida tem uma ordem. E eu sinto muito. Eu sinto muito. Os fardos que eu carregava Se os fardos que eu carregava influenciaram você. influenciaram você. Eu nunca imaginei que pudesse ser tão pesado para você. Eu nunca imaginei que pudesse ser tão pesado para você. Se eu pudesse voltar atrás, Se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo diferente. faria tudo diferente. Através de você, Através de você, eu conheci a paternidade. eu conheci a paternidade. E a partir de agora, E a partir de agora, eu reassumo meu lugar de homem eu reassumo meu lugar de homem e de pai desse sistema. e de pai desse sistema. Você já pode ocupar o seu lugar Você já pode ocupar o seu lugar de mãe, de mãe, de mulher, de mulher, e eu te agradeço muito e eu te agradeço muito pelo maior presente que uma mulher pode dar a um homem, pelo maior presente que uma mulher pode dar ao homem, os nossos filhos. os nossos filhos. Número 5, como que é ouvir isso? É, é impactante. É impactante. Então diz para o É número bem 2. isso. Porque é bem isso mesmo. Tá. Então diz para o número 2 assim: eu vejo você agora Eu vejo você agora. e eu sinto muito. E eu sinto muito. Se por tanto tempo eu estive indisponível para o nosso relacionamento. Se por tanto tempo eu tive indisponível para o nosso relacionamento. Eu carregava fardos que eu nem sabia, Eu carregava fardos que eu não sabia. mas agora eu já soltei. Mas agora eu já sou. Tudo na vida tem uma ordem, Tudo na vida tem uma hora. e a partir de agora, E a partir de agora, eu reassumo o meu lugar
Eu assumo o meu lugar de mulher de mulher, e de mãe desse sistema. de mãe desse sistema. Através de você, eu conheci a maternidade. Através de você, eu não conheci a maternidade, porque eu não sou mãe, não É que você está, fui, é que você então, está representando uma energia do grupo. A gente não está falando do seu sistema pessoal, você representa tá, aqui o grupo. entendi, tá, tá. É Atra- difícil, né, essa separação. É, a resistência gera dor, né? Então, quanto mais a gente se permite sair do sistema de crença e se entregar à condução de alguém que está aqui para guiar, menos dói, mais o campo trabalha. Entendi. Então, diz para o número 2 assim: através de você eu conheci a maternidade. Através de você, eu conheci a maternidade. E a partir de agora, E a partir de agora, eu começo a ver a beleza disso. eu começo a ver a beleza disso. Foi muito difícil para mim. Foi muito difícil para mim. Nem sempre eu consegui ser E nem sempre eu consegui ser a mãe que os meus filhos gostariam, a mãe que os meus filhos gostariam, que os nossos filhos gostariam. que os nossos filhos gostariam. Eu não compreendia que você, como homem, Eu não compreendia você como um homem, tinha também suas dores. tinha também suas dores. Então eu te culpava Então eu te culpava e eu desejava me vingar e eu desejava me vingar por todas as dores que as mulheres do meu sistema, do nosso sistema, por todas as dores que as mulheres do nosso sistema haviam passado na história. haviam passado na história. Eu não imaginava Eu não imaginava que nessa vingança ninguém ganharia. que nessa vingança ninguém ganharia. Eu me alegro por esse momento, Eu me alegro por esse momento, aonde eu compreendo agora onde eu compreendo agora que tanto o feminino quanto o masculino que tanto o feminino quanto o masculino foram muito machucados. foram muito machucados. Como que você se sente falando isso agora, número 5? Faz sentido? Uhum. É, parece uma explicação. É, o número 5 representam as mães do nosso sistema. E o número 2 representa os pais do nosso sistema, do grupo, né? Então, muitas vezes, os filhos olham para os pais e acham que aquela mulher não foi uma mãe suficiente. Como se, além de ter parido, ter nutrido no ventre por 9 meses, dando tudo, sendo o primeiro lar, dando tudo o que o filho precisava, cuidando para que esse filho pudesse vir ao mundo. E o pai que doou a sua semente, né? Abrindo o portal da vida. Então, pai e a mãe são os portais da vida. E a maturidade traz para cada um a separação entre o que é a vida que recebeu e o que é a história daquele homem e daquela mulher, né? Quando a gente acessou aqui as crianças das mães do grupo e das pessoas que irão assistir essa constelação depois, a gente percebeu que essas crianças tiveram que amadurecer de uma forma muito precoce. Às vezes por violência, às vezes por responsabilidades mesmo, foram privadas de ter uma infância, mas elas voltaram, aquelas crianças voltaram a brincar. Agora as mães adultas precisam ter esse download de informações para compreender, né, que já é um novo tempo, que já é uma nova oportunidade. E essa criança que naquela época estava
Doente, cresceu, se relacionou de uma forma emocionalmente imatura também. Não porque achava bonito, porque eram os recursos que tinha para aquele momento. E dessa relação vieram os filhos. Então, o número um representa a média da energia do grupo, né? Representam os filhos. Número um, como que você está se sentindo agora? Tô me sentindo mais confortável. Uhum, O choro já passou. Eu tô assim, tranquila agora, sabe? tá. Número dois, diz para o número cinco assim. Naquilo de ruim do nosso relacionamento, Naquilo de ruim do nosso relacionamento, como homem e mulher, como homem e mulher, a minha parte de responsabilidade eu assumo. a minha parte de responsabilidade eu assumo, E a sua parte eu deixo com você. e a sua parte eu deixo com você. Uhum. Número 5 diz para o número 2 assim. Naquilo que houve de ruim no nosso relacionamento, Naquilo que houve de ruim no nosso relacionamento, a minha parte a minha parte, eu assumo agora. eu assumo agora. E a sua parte eu deixo com você. E a sua parte eu deixo com você. Nos nossos filhos, E os nossos filhos, nós estaremos unidos para sempre. nós estaremos unidos para sempre. E neles, E neles, eu amo tudo o que há de vocês. eu amo tudo que há de vocês. Sente que é leve falar isso para o número 2? Faz sentido? Mas, Hum. É porque às vezes, né, relacionamento é aquela coisa, né? uhum, Às vezes o papai e a mamãe passam a vida inteira tentando fazer aquilo dar certo, às vezes para de se relacionar com uhum, homem e mulher, mas não tem como separar isso nos filhos, né? uhum. Então, número 5 diz pro número um assim: Meus filhos, Meus filhos, nós vemos vocês. nós vemos vocês. E das dores das mães da família, E das dores das mães da família, vocês não precisam mais carregar nenhum peso. vocês não precisam carregar mais nenhum peso. Vocês já podem deixar no passado Você já pode deixar no passado aquilo que é do passado. aquilo que é do passado. E aquilo que é do nosso relacionamento, Aquilo que é do nosso relacionamento, nós damos conta. nós damos conta. Junto com o pai de vocês, Junto com o pai de vocês, nós demos a vocês a vida. nós demos a vocês a vida. E a vida é o bem mais precioso que existe. E a vida é o bem mais precioso que existe. A partir de agora, A partir de agora, vocês já podem seguir para a vida com alegria. vocês já podem seguir para a vida com alegria. E de nós, E de nós, levar apenas a força levar apenas a força e a nutrição necessária. e a nutrição necessária. Nós, nós entregamos a vocês Nós entregamos a vocês a permissão a permissão para ir até o papai. para ir até o papai. Número um, como que é ouvir isso? Traz um alívio. E como que é olhar para o número 2 agora?
eu sinto mais próximo. Parece que agora eu tenho uma permissão, tipo assim, eu fui permitida chegar até o número 2. Muitas vezes os filhos não se reconectam com a energia, com a força do sagrado masculino representado pelo papai, porque eles estão honrando uma dor da mamãe. Sentindo assim, se eu demonstrar o amor que eu sinto pelo meu pai, mesmo que meu pai e minha mãe separaram, mas se eu demonstrar o amor que eu sinto, eu estou traindo a minha mãe que me criou sozinha. Sabe aquelas histórias que contam pra gente que a gente engravida pelo ouvido? E aí, por isso que te doeu o ouvido. Quantas histórias a gente escutou e acreditou como se aquilo fosse verdade, quando tinha apenas uma visão cartesiana, que é uma parte da realidade. Sabe aquela história que cada um puxa o assado para o seu lado? Sem querer, muitas mães acabam criando bloqueios. Só que o que que uma mãe mais deseja para um filho, né? Que ele seja feliz. Mas elas não sabiam como fazer isso. E aí agora a gente trabalhou aqui a energia para que essas mães possam dar para os filhos a permissão. Olha, tá tudo bem. Eu dou conta aqui da minha história, da minha vida. E aí foi tão bonito antes, porque o número 5 falou que quando olhava para o número 1 sentia assim, tipo, raridade. Não é assim que uma mãe olha para o filho? Você é a minha raridade. E aí, quando a gente olha para trás, para o tempo em que os pais nasceram, da forma como eles foram criados, com os recursos que eles tinham, cada filho é a extensão, é a continuidade. Só que a gente foi condicionado a olhar apenas para os defeitos, sem enxergar a força, o talento desse povo lá de trás que não tinha nem Google para criar os seus filhos. Hoje a gente vive um momento de abundância de informações, de recursos. E aí, eu não, quem me conhece, quem convive comigo, sabe que eu não tenho muita paciência para ficar ouvindo historinha, não. Gente ingrata, se não sabe agradecer pela vida que recebeu através daquela mulher cheia de dor, que às vezes teve que parir da pior forma, para a história daquele homem cheio de dor e agradecer pela vida. Então, nesse momento, quando os filhos enxergam a grandeza do que eles receberam, e que além de ter recebido a vida, às vezes o papai e a mamãe ainda estão vivos, né? Ah, mas meu pai e minha mãe morreu. Não tem como. Aquele homem e aquela mulher têm até direito de desencarnar no físico, mas em cada filho é uma combinação perfeita da melhor versão de um homem com a melhor versão de uma mulher. E às vezes o destino teve que fazer uns cambalachos na história para que um homem e uma mulher pudessem se encontrar independente das circunstâncias para abrir o portal da vida para um filho. E esse filho, ao invés de receber essa vida e dizer assim, ah, agora que eu tenho muito mais recursos, que eu tenho Google, que eu tenho terapia, ao invés de eu investir em mim e fazer algo de bonito com isso, eu ainda fico numa postura de adulto birrento, implicando como se me faltasse mais alguma coisa. Eu não invisto em mim. Sabe por quê que o adulto não faz isso? Porque quando ele compreende que quando ele veio para cá, através daquele homem, do jeito que foi, daquela mulher, do jeito que foi, ele recebeu tudo o que ele precisava para seguir para a vida. Ele recebeu um HD completo. E é esse HD que a gente está trabalhando aqui, desprogramando, para compreender que dentro de cada um já estão todos os recursos disponíveis. E que nada que tenha acontecido na história justifique qualquer comportamento diferente disso que a gente possa ter ainda. Então é o momento que cada um se pega no colo, sabe quando se pega assim, dá um zoom out, sai e olha para si mesmo e diz assim, o que que eu fiz da minha vida até hoje? Né? Será que eu posso fazer muito mais agora com essa nova consciência? E será que eu posso deixar os meus pais livres de mim? Agora, a relação de pai e mãe para os filhos é a única relação onde se dá muito mais. Só se dá e não se recebe. Só que quando a gente, enquanto filho, recebe algo que é tão precioso do pai e a mãe como a vida, não há como pagar por isso. Então os filhos começam a se sentir de consciência pesada. E por não saber como pagar essa conta, eles tentam diminuir a importância daquilo que receberam para se sentir de consciência leve. E aí a forma de diminuir isso muitas vezes é adoecendo, tendo fracasso, fracassando nas relações, trabalhando com um trabalho que não gosta para dizer assim, tá vendo, mamãe e papai? Por culpa de vocês eu não tenho sucesso na vida. Então,
Se esses filhos precisam de alguém que diga assim, ah, do jeito que vocês estão fazendo aí está certo, eu posso fazer isso. Eu posso dizer sim, tá certo. Só que estar certo não tira ninguém de onde estar. Então é quando a gente toma consciência e a gente não precisa mais nem de uma foto. Ah, eu não conheço meu pai. Se você se olhar no espelho, você vai ter a plena consciência que nisso que se apresenta é uma misturinha daquele pai e daquela mãe. E o restante deixa para eles. Então, quando cada filho se olha no espelho, tem que enxergar em si a presença do papai e da mamãe. E cada vez que for abrir o Google, diz assim: vocês não puderam, mas eu posso. Cada vez que for comer um prato de comida bem gostoso, diz assim: muitos lá atrás passaram fome. Cada vez que for botar um calçado no pé, diz assim: muitos lá atrás andaram descalços para que eu pudesse ter calçado aqui agora e escolher. Muitos passaram por situações que a gente não consegue nem imaginar. Então é difícil? É difícil para nós que estamos cheios de recurso? Difícil era para os nossos ancestrais que tinham que caminhar quilômetros com um balde de água. Como que é difícil para a gente se a gente está com fome? A gente pega o celular, tem comida quentinha na porta de casa. A gente não tem carro. Tá bom, você pega o celular, tem carro te esperando na porta de casa. A gente vai no supermercado, a gente tem infinitas opções para poder comprar. Tem até supermercado online, né? Digital. A gente pede e recebe as compras em casa. Difícil? A gente está aqui em um momento com pessoas de cidades diferentes. Litoral, oeste, meio oeste. Difícil? A gente vive um momento de abundância. Então nós precisamos enxergar enquanto filhos essa abundância e poder fazer uma reverência para o papai e para a mamãe. Então, o número 2 diz para o número 1 assim: meus filhos, Meus filhos, ou nossos filhos, né? Porque representa os pais do grupo, nossos filhos. nossos filhos. Por muito tempo nós estivemos distantes. Por muito tempo nós estivemos distantes. Nós não sabíamos como fazer isso de uma forma perfeita. Nós não sabíamos como fazer isso de uma forma perfeita. E nós tivemos que ir aprendendo. E nós tivemos que ir aprendendo. Vocês foram uma escola para nós. Vocês foram uma escola para nós. E continuam sendo. E continuam sendo. Mas dos pais de vocês, Mas dos pais de vocês não precisam mais carregar nenhuma dor. vocês não precisam mais carregar nenhuma dor. Tudo foi como tinha que ser. Tudo foi como tinha que ser. Nós sentimos muito. Nós sentimos muito. Se nós não sabíamos expressar de outra forma, Nós não sabíamos expressar de outra forma o amor que sentimos por vocês. o amor que sentíamos por vocês. Nós não fomos ensinados a demonstrar sentimentos. Nós não fomos ensinados a demonstrar sentimentos. Tudo que nós podíamos entregar, Tudo que nós podíamos entregar, nós entregamos. nós entregamos. E nós abençoamos vocês, E nós abençoamos vocês, para que sigam para a vida para que sigam para a vida com coragem com coragem e equilíbrio. e equilíbrio. O sucesso de vocês, O sucesso de vocês, a alegria de vocês, a alegria de vocês, é a nossa maior realização. é a nossa maior realização. Número 1, como que é ouvir isso? É confortante, é como se saísse um peso das costas.
É bom, é bom. Uhum. Número 1, diz para o número 2 e para o número 5 assim. Nós vemos vocês. Nós vemos vocês. Agora sim, Agora sim, nós nos sentimos completos. nós nos sentimos completos. Nós tínhamos muito medo Nós tínhamos muito medo de desapontar vocês. de desapontar vocês. Então, por isso, Então, por isso, nós ficávamos paralisados. nós ficávamos paralisados. Número 2, diz para o número 1 assim. A partir de agora, vocês já podem ir. A partir de agora, vocês já podem ir. E sempre que precisarem de nós, E sempre que precisarem de nós, lembrem-se que nós estamos presentes naquilo que vocês são. lembrem-se que nós estamos presentes naquilo que vocês são. Vocês são a melhor versão nossa. Vocês são a melhor versão nossa. E se vocês falharem, E se vocês falharem, vocês também estão aprendendo. vocês também estão aprendendo. Vocês podem aprender com vocês, Vocês podem aprender com vocês, com os relacionamentos de vocês, com os relacionamentos de vocês, com o trabalho de vocês, com o trabalho de vocês, com os filhos que eventualmente vocês tiverem. com os filhos que eventualmente vocês tiverem. Lembrem-se que aqui não há certo nem errado. Lembrem-se que aqui não há certo nem errado. Vocês seguem aprendendo também. Vocês seguem aprendendo também. E a partir de agora, vocês já podem dar os próximos passos. E a partir de agora, vocês já podem dar os próximos passos, No ritmo de vocês. no ritmo de vocês. Número 1, como que eu ouvi isso? É literalmente como tirou um peso das minhas costas. É Número, bom, é bom. número 4, como que está aí agora? Tô tranquilo aqui. Número 3, como que está aí para você agora? Tá tudo bem também. O número 3 que estava com os olhos fechados, que não queria olhar, que sentia angústia no peito, que estava pesado, agora tá tudo bem? Sim, tudo bem. O número 3 representa as situações do passado. Então percebam como o número 3 se comportava, né? Quando entrou na energia do grupo, né? Representando situações do passado em relação ao papai. E que dizia respeito muito mais ao relacionamento daquele homem com aquela mulher. Deu certo sim. Tanto é que gerou frutos, né? Os filhos estão aqui, representando a energia do grupo e das pessoas que vão se conectar depois com essa terapia. E à medida que a gente foi trabalhando e soltando, o número 3 ficou leve, ficou tranquilo. Número 1, diz pro número 3 De dor nas costas só, mas não sei se é meu, se não é. tá sentindo dor nas costas ainda? Sim, A dor nas costas representa peso, cargas, né? acho que sim. Renata, você pode ajudar a gente aqui no movimento, por favor? Posso sim. Eu vou trazer a Renata como o recurso que o campo precisa para soltar esses pesos.
Porque a gente já trabalhou as crianças, a gente já trabalhou o relacionamento. Já me veio muito forte aqui o que que a Renata vai entrar representando. Eu ia dizer assim, vai entrar representando o recurso, mas veio específico. Então, você vai dizer assim, pro número 3. Número 3, pega um objeto aí. Ok, já peguei. Renata, pega um objeto que você tem aí também. Uhum. A Renata representa a força do sagrado feminino. Diz para eles assim: nós vemos vocês. Nós vemos vocês. E do sagrado feminino, E no sagrado feminino, vocês não precisam mais carregar nenhum peso. e do sagrado feminino, vocês não precisam carregar mais nenhum peso. Tudo foi como tinha que ser. Tudo foi como tinha que ser. Deixem no passado aquilo que é do passado. Deixem no passado aquilo que é do passado. Os homens são importantes e necessários. Os homens são importantes e necessários. Sem a presença dos pais, Sem a presença dos pais, também não haveriam filhos. também não haveriam filhos. Vocês receberam a vida através de uma mulher e de um homem. Vocês receberam a vida através de uma mulher e de um homem. De nós, levem apenas a força. De nós, levem apenas a força. Vocês já podem soltar esses pesos. Vocês já podem soltar esses pesos E receber isso. e receber isso. Mostra o seu objeto, por favor. Isso. Bem leve, inclusive, né? Número 3, como que é ouvir isso? Sente que É soltou. bom, é bom. Eu tô segurando uma caneta, mas ela tá inteira, não tá só com a tampa. A gente se completa. Que soltou o peso das costas agora? Tá melhor já. Aham. Esse tá melhor, soltou ou só melhorou? Ele melhorou. Tá bom. Então eu vou abrir aqui um campo de apometria para que a gente possa tratar qualquer esquício que possa ter no campo ainda. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou passar um bolsão recolhendo todas essas energias, essas crenças, esses padrões de resistência que ainda possam estar reverberando no inconsciente do grupo, das pessoas que vão vir a se conectar com esse vídeo, com essa sessão de terapia, levando para um lugar bonito da natureza. Em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avistando uma cachoeira pequena e banhando tudo isso em amor líquido. 1, 2, 3. Trocando as vestes, as formas de pensamento, substituindo essas crenças por memórias positivas de algo agradável, prazeroso, leve, abundante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Criando agora esse novo padrão de abundância, de leveza, de tranquilidade, para que cada filho possa seguir para a vida desfrutando inteiramente da energia do feminino, da energia do masculino, da força da mamãe e da força do papai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como que está agora aí o número 3? Melhor que antes. Melhor? Melhor. Uhum. Obrigada, Renata. Pode fechar. Número 1. Diz para o número 3 assim. Nós vemos você.
Nós vemos você. Nós vemos vocês. Nós vemos vocês. E por muito tempo vocês fizeram parte. E por muito tempo vocês fizeram parte. Vocês estiveram presentes no nosso dia a dia. Vocês estiveram presentes no nosso dia a dia. E nós agradecemos vocês. E nós agradecemos vocês. Nós aprendemos muito com isso. Nós aprendemos muito com isso. Mas a partir de agora, Mas a partir de agora, nós liberamos vocês com gratidão. nós liberamos vocês com gratidão. E nós escolhemos seguir, E nós escolhemos seguir, levando de vocês levando de vocês apenas o aprendizado. apenas o aprendizado. Número 3, como que você se sente ouvindo isso? Me sinto bem. Uhum. Sente que já pode ir embora? Sim. Essa dor transferiu para a perna esquerda e conforme ela foi terminando de falar, amenizou essa dor. Mas não sumiu ainda. Totalmente não. Uhum. Tem padrões de resistência aqui. Renata, você pode voltar aqui, por favor? Posso sim. Eu vou colocar você numa energia masculina agora, que é a energia de Jesus, a energia de Yeshua. Então diz para o número 3 assim: tudo foi como tinha que ser. Tudo foi como tinha que ser. E a partir de agora, E a partir de agora, eu tomo conta de vocês. eu tomo conta de vocês. Vocês já podem deixar no passado aquilo que é do passado. Vocês já podem deixar no passado aquilo que é do passado E se permitir experimentar coisas novas. e se permitir experimentar coisas novas. Eu estarei com vocês Eu estarei com vocês em cada passo, em cada passo, guiando vocês através do coração. guiando vocês através do coração. E é muito bonito E é muito bonito seguir levando um coração seguir levando um coração que, apesar das cicatrizes, que, apesar das cicatrizes, se abre novamente se abre novamente e se alegra com a sua jornada. e se alegra com a sua jornada. Eu tenho muito orgulho Eu tenho muito orgulho dos adultos que vocês se tornaram. dos adultos que vocês se tornaram E das escolhas que vocês estão fazendo e das escolhas que vocês estão fazendo ao se permitirem ao se permitirem dar passos novos. dar passos novos. Levem de mim Levem de mim todo o amor que vocês sentem que ainda precisam. todo o amor que vocês sentem que ainda precisam. Número 3, como que é ouvir isso? Aliviou, sabe? Assim, o coração, sabe? Como se estivesse me tirando um peso. Eu Sente que fiquei com vontade de chorar. Ah,
Soltou esse coração de pedra do grupo, né? Que bom. Sente que já pode ir embora? Não sei. Número 1. Diz pro número 3 assim. A partir de agora, A partir de agora, nós escolhemos aprender com amor. nós escolhemos aprender com amor. Faz uma reverência pro número 3. Soltou tudo agora, número 3? Sim, tô chorando já. Então, gratidão. Pode fechar aí seu microfone, você já está com a câmera fechada, tá tudo bem. O número 3 que representava situações do passado, né? E às vezes a gente ficava lá na resistência. Ah, mas eu ainda quero, né? Ah, mas. E quando a gente solta aquilo que a gente ficava dizendo que era problema, então agora a gente tem que fazer dar certo, né? É aquela premissa. Ao chegarem na praia, queimem os barcos e os afundem. Ou seja, a partir de agora a gente só tem um plano A, que é pegar o desejo do nosso coração e ser honesto, né? Todo mundo tem uma história. E a história de cada um que trouxe até aqui, do jeito que pôde ser. Claro que muitas vezes aquilo que aconteceu lá no passado é algo muito pesado, muito difícil. A gente não romantiza isso. Não consegue, construir um pedestal para aquela mãe, para aquele pai, mas que pelo menos vibre em aceitação. Que é quem compreende que recebeu daquele homem e daquela mulher a vida que está no presente. E é no presente onde cada um tem a possibilidade de fazer novas escolhas. E com essa aceitação, então pelo menos pode construir uma história diferente, né? É onde a realidade começa a ser transformada. E aí o passado pode, enfim, descansar. Apenas como uma página ou alguns capítulos da vida, mas de um livro que pode continuar a ser escrito todos os dias. Número 4, como que está aí agora? Eu me mantenho tranquila. Número 1, como que é olhar para o número 4? Me passa um ar de tranquilidade. Sim, parece alguma coisa amigável. Algo que pudesse confiar. Uhum. Eu disse para ela assim, agora sim, Agora sim, nós vemos você. nós vemos você. Por muito tempo nós estivemos distantes Por muito tempo nós estivemos distantes e preocupados, e preocupados, sem confiar naquilo que você poderia nos entregar. sem confiar naquilo que você poderia nos entregar. Então nós hesitávamos, Então nós hesitávamos, mas agora nós podemos ir mas agora nós podemos ir ao seu encontro. ao seu encontro. E nós já agradecemos E nós já agradecemos por tudo que nós iremos viver a partir de agora através de você. por tudo que nós iremos viver a partir de agora, através de você. Como que é dizer isso? É bom? É bom? Número 4 ainda sente que tem alguma preocupação no número 1, como eu sentia antes? Não, não tem mais nada. Que bom. O número 4 representa o seguir para a vida com confiança, com alegria. Dar os próximos passos. Acreditando que agora é diferente, sabe? É aquela segurança que antes do tipo assim, eu vejo que é algo bom,
mas eu ainda tenho dúvida, então eu dou um passo, mas, né, a vida vai, mas ela daqui a pouco trava. E aí ficava naquele negócio. E aí, o seguir para a vida com alegria, que é essa força, dessa conexão que vem através da energia do papai, do sagrado masculino, olhava para os filhos e dizia assim: ah, por que que eles não estão indo? Eles que têm um monte de recurso, estão duvidando do quê? Da capacidade deles? O que que falta? Né? Essa energia já existe, essa fonte, porque papai e mamãe é o portal da fonte aqui. Essa energia já é abundante, já está impulsionando cada um para ir para a vida. E agora não tem mais dúvida. Olha que lindo. Número 2, como que é ouvir isso? É confortável. Como que você está se sentindo aí com todos esses movimentos que aconteceram? No começo eu sentia que como se tivesse, como se eu tivesse a responsabilidade que eu não tivesse assumido. E depois eu vi que depois eu aceitei que era coisa que tinha acontecido, assim, foi como tinha que ser e acabou, sabe? E agora eu tenho que fazer o que pode com o que tem. Olha que lindo. A consciência dos pais, né? Número 5, como que está para você agora, depois de todos esses movimentos? Continuo com a mesma serenidade de uma mãe. Olha que bonito, né? As mães recebendo cura junto nesse sistema. Quando um da família começa a fazer os movimentos, tomando consciência, todo o sistema recebe, né? Cada um no nível que consegue atingir. Mas é muito bonito. Então, número 1, faz uma reverência aí para o papai. E para a mamãe também. Número 5 e número 2, colocam aí sobre o número 1 as mãos de vocês. Que é como um pai e uma mãe abençoando os seus filhos para que eles possam ir para a vida. E o número 1, dá um abraço de quem recebe a energia, o colo do papai, talvez essa saudade que perdurou por tanto tempo na vida, né? Quem for assistir depois, quem está representando aí, já pode também dar um abraço, porque você já pode desconectar do número que vocês representavam e entrar na energia de vocês, para selar dentro desse abraço do papai, da coragem, da estrutura, da segurança, dos recursos que o mundo tem para oferecer, né? E se permitir abrir os olhos, às vezes a oportunidade de aprofundar está na frente dos nossos olhos e a gente fica relutando e resistindo, duvidando se esse é o caminho, né? Que bom que a gente sempre tem bons amigos, é bom que às vezes a gente tem alguém que vem e insiste com a gente para dizer assim, vai, coragem, se permita, dê o próximo passo. E a vida não é sobre a gente ter um mapa completo. Nós não temos essa certeza de que como as coisas vão funcionar. Nós só temos o agora. O aqui e o agora. Talvez essa seja a última coisa que eu faça, que vocês façam. Mas se for a minha última coisa, vocês, por favor, façam uma fofoca a meu respeito. Aqui jaz alguém feliz. Porque eu escolhi estar aqui compartilhando essa noite com vocês. Eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas eu escolhi estar aqui. Com o sistema de vocês, com o meu sistema, é sempre uma troca muito rica. Quando alguém confia algo tão precioso quanto a sua vida e a história da sua família para ser guiada, para colaborar com o coletivo, é sempre um presente. Então eu recebo com muito amor esse presente. E a gente trata aqui
cada energia, cada campo com muito respeito, com muito amor. Não importa o que tenha acontecido. Nós estamos aqui dando cada um passinho. E às vezes o próximo passo, ele é desse tamanho, sabe? Às vezes o próximo passo não vai nos levar para o destino final, mas ele nos tira do lugar que já não cabe mais. E isso é importante. Só o próximo passo. Então, sempre, sempre, sempre que vocês tiverem alguma dúvida na vida de vocês, vocês podem fazer o movimento do abraço e aí determinar: eu ativo em mim a força da minha mãe e a força do meu pai. Se vocês quiserem fazer agora, pode fazer. Eu ativo em mim a força da minha mãe e do meu pai. E eu deixo com aquela mulher e com aquele homem as histórias deles e o destino deles. E eu recebo com amor, a partir de agora, o destino que é meu. E eu já me alegro por tudo que eu vou viver a partir de agora, com o meu destino. Por onde quer que eu for, eu levo vocês no meu coração. A partir de agora, eu vou cuidar com muito amor da raridade, da preciosidade, que é a filha, o filho de vocês. Todo mundo bem? Sim. Eu vou fechar a gravação agora, tá?